Boa noite! A paz do Senhor a todos os irmãos, que esta noite possa ser de bênção aí na tua casa, que tu possas assistir a esta celebração e alegrar-te também connosco. Fecha os teus olhos se puderes e vamos começar com uma oração. Amém. Obrigada, Senhor, por esta noite, Senhor, obrigada por este dia, Senhor, obrigada, Pai, porque tens estado connosco, Senhor. Tens-nos ajudado, Deus, em cada dia, Senhor, nas nossas dificuldades. Deus, tens sido muito bom para nós, Pai, porque fazemos parte, Senhor, do teu plano divino, Deus. E hoje nós podemos, Senhor, nos alegrar, Deus, porque tu salvaste a nossa alma do inferno, Deus. E hoje nós podemos ter alegria e esperança em ti, que és eterno, Senhor, e que todas as coisas em ti não se acabam, Pai. Senhor, por isso entregamos o nosso coração, as nossas vozes, Deus, entregamos a nossa mente, Deus, que nós possamos, Deus, realmente louvar o Teu nome em espírito e em verdade e que possamos também, Senhor, levar outros a louvar-Te, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Te entregamos todas as coisas, Pai. Amém, Deus. Amém. Amém. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor.
consciência, Senhor, em nós, Pai, que nós possamos entregar o nosso coração todos os dias da nossa vida diante de Ti, Deus. Que nós nos possamos entregar por inteiro, Deus. Como o Teu Filho amado se entregou naquela cruz, por inteiro entregou o seu Espírito a Ti, Pai. Que nós possamos nos entregar também, Pai. Em homenagem de tudo aquilo que Ele fez sobre a nossa vida e com grande gratidão, Pai, que nós possamos, Deus, Te adorar, Deus, possamos, Senhor, buscar, Senhor, a Tua vontade todos os dias, a Tua força, Pai, e possamos seguir, Senhor, no Teu caminho, Pai, em nome de Jesus, Pai. Não nos deixes desviar, Senhor, nem para a esquerda nem para a direita, Senhor, e não nos deixes cobiçar, Senhor, o caminho largo, Deus, mas faz-nos, Senhor, sábios, Pai, na Tua palavra, para que nós não possamos tropeçar, Senhor, nas coisas desta terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos por todas as coisas, Pai. Amém, Pai. Amém. Glória a Ti, Senhor. Santo Tu és, Deus. Das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os Teus juízos, quão impenetráveis os Teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Ti, é tudo para Ti, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Ti, é tudo para Ti, Jesus. Quem sou eu e o que tenho para Te oferecer? É tudo sobre Ti, é tudo para Ti, Jesus. Quem sou eu e o que tenho para Te oferecer? É tudo sobre Ti, é tudo para Ti, Jesus. Eu descobri que sem Ti eu nada posso fazer. É tudo sobre Ti, é tudo para Ti, Jesus. Eu descobri que sem Ti eu nada posso fazer. É tudo sobre Ti, é tudo para Ti, Jesus. E Tu és santo, Tu és santo, 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 santo
Glória a Deus. Glória a Deus que tem tudo a ver com Ele e não tem a ver com a nossa capacidade ou com a nossa força. Não tem nada a ver com aquilo que nós conseguimos fazer ou com aquilo que nós conseguimos sentir, mas tem tudo a ver com Ele. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta, é Ele que traz à nossa vida a capacidade de seguir em frente. Por isso confia nele, faz a tua parte, lê a palavra de Deus, traz ao teu coração o Evangelho da cruz de Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, arrepende dos teus pecados, luta por este Evangelho para que ele não possa deixar de ser falado, deixar de ser pregado. Amém. E traz a lembrança também da tua família, o quanto Deus tem nos amado e o quanto Deus tem protegido até a nossa nação, irmãos. É verdade. Que nós possamos estar gratos, de dentro do nosso coração possa vir ações de graças, alegria imensa para o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica já a seguir com a palavra de Deus e um grande beijinho aqui de casa. Até já! Tchau! Já. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, nós podemos estar aqui a ouvir a palavra de Deus e é com grande honra que eu trago as Escrituras às vossas casas. Antes de começarmos a ler a palavra de Deus, vamos começar com uma oração. Obrigada, Senhor, por esta noite, Senhor. Obrigada pelas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Pai, pelo coração, Senhor, que colocaste em nós, Pai, um coração, Senhor, sensível à Tua palavra, um coração, Senhor, que aceita a exortação, Senhor, e está disposto a mudar por amor a Ti, Senhor, e por saber, Senhor, que o Evangelho, Deus, que a Tua palavra traz à nossa vida é o verdadeiro Evangelho que transforma o pecador num santo através do único justo que é Jesus Cristo. Pai, te entrego, Senhor, a pregação, te entrego a cada um que está, Senhor, a assistir, Pai, que realmente a palavra de Deus possa, Senhor, ferir o nosso coração e também trazer, Senhor, o remédio, o bálsamo, Pai, para curar as nossas feridas e para nós podermos, Senhor, ter esperança, Senhor, e vivermos, Pai, uma vida, Senhor, alegre em Ti, Senhor, porque sabemos que a alegria, Senhor, está, Senhor, na salvação, Pai. Senhor, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a olhar para Ti. Ajuda-nos, Deus, a colocar, Senhor, os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Não olhando, Deus, para as notícias, não olhando, Deus, para as circunstâncias, Pai, mas confiando, Deus, que Tu venceste todas as coisas, Pai, e que nós somos mais do que vencedores através do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Em nome do Teu santo nome, Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 1:1 e vamos falar sobre os primeiros 2 versículos, mas eu gostaria de ler até ao versículo 9. E diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. À Igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Antes de nós debruçarmos nos 2 primeiros versículos, eu gostaria de fazer uma pequena introdução de quem era o povo de Coríntios. Coríntios era uma cidade comercial e era dominada pelos vícios, como a luxúria, a arrogância, a vaidade, os prazeres, a cobiça insaciável e o egoísmo desenfreado. Como uma cidade comercial, nós vemos que haviam pessoas que faziam de tudo para fazer os seus negócios. Arranjavam de todas as maneiras para cumprir o seu propósito. E havia uma competição entre eles também. Quem seria o melhor, quem venderia melhor, quem levava a vantagem.
E estes vícios que nós vemos aqui representados em Coríntios, nós vemos que são vícios que são um escândalo para dentro da igreja nos dias de hoje. E também eram um escândalo para a igreja no tempo em que eles estavam a viver. Esses vícios tinham penetrado de tal maneira dentro da igreja que a disciplina foi deturpada, a disciplina foi ignorada. E notava-se a apostasia da sã doutrina, porque chegou a um ponto em que o fundamento da fé sobre a ressurreição dos mortos foi colocado em causa, foi colocado em dúvida. O pior disto tudo é que eles estavam contentes com estas coisas. Eles achavam que estavam a fazer tudo bem, eles achavam que estavam certos ao colocar a sã doutrina em apostasia, em deixar de acreditar do Evangelho que Paulo trouxe às suas vidas, o Evangelho vivo, o Evangelho de Cristo Jesus. Estes mercadores possuíam ouvidos sensíveis e com isso eles não suportavam ouvir exortações demasiado severas. E o resultado disso era a facilidade de acreditarem e ouvirem os falsos profetas, que eram tão maleáveis à maneira deles falarem e prontos a deixá-los alegres e impunes, e prometiam recompensas e bajulações. Vemos que desta maneira este povo estava habituado a ser exortado, mas para o seu próprio benefício, para agradar a sua própria vontade, para agradar a sua própria carne. E com isto havia esta facilidade desses falsos profetas falarem o Evangelho deturpado e eles acreditarem nesse Evangelho e até quererem segui-lo. Porquê? Porque eles estavam habituados a isto, a sentirem-se impunes de todos os seus erros, faltas e pecados. Eles gostavam de ser bajulados, gostavam de ser exaltados, colocados no pódio. Ao contrário de Paulo, nós vemos que Paulo não é assim, que Paulo é humilde, que Paulo tinha um coração sempre sobre a influência do Espírito Santo. Não havia em Paulo esta ostentação, esta maneira de pensar, esta maneira de querer mostrar que é capaz ou que aquilo que ele faz estava acima de alguém ou de outros. Ele, pelo contrário, ele preocupava-se em agradar, ele não se preocupava em agradar os homens, mas agradar a Deus. Ele tinha esse compromisso total e estava disponível para isso, para que todos pudessem aceitar Cristo como Rei em seus corações. Os coríntios viviam ansiosos por novidades e Cristo para eles estava fora de moda. Ou seja, eles queriam coisas novas, coisas da moda, coisas que os assemelhassem ao mundo, que estivessem atualizados com aquilo que estava a acontecer no mundo. E Cristo, no meio de tanto este desejo carnal de fazer a sua própria vontade, tornou-se para eles fora de moda. E nós vamos ver o versículo 1. Vamos voltar a ler. Diz Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o seu irmão Sóstenes. E Paulo tem esta necessidade de colocar a vontade de Deus, o ser escolhido, o ter sido chamado pelo próprio Deus para pregar o Evangelho aos gentios. Ele tem esta necessidade de ter que se explicar, de certa forma, que ele é apóstolo de Jesus Cristo. Apesar de ele não ter sido escolhido no ministério terreno de Jesus Cristo, mas ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. O próprio Jesus o chamou. A caminho de Tarsus, ele iniciou esta jornada com Jesus Cristo, no qual o próprio Jesus, o próprio Deus, lhe enviou, ele falou sobre o seu Evangelho, sobre aquilo que ele devia fazer, sobre as coisas que ele devia conhecer para trazer este arrependimento ao coração dos pecadores. E Paulo também tinha essa necessidade porque ele tinha sido um feroz perseguidor da própria Igreja de Cristo. Então, quando ele chegava a estes lugares que conheciam-no pelo nome, por ser o perseguidor da Igreja de Cristo, as pessoas ficavam assustadas. Então, ele tinha que fazer sobressair a vontade de Deus sobre a sua vida, este amor ao próximo, este amor à própria Igreja, e também um dos motivos dos quais ele sempre afirma na sua palavra e fala sempre é todas as coisas que ele tinha vivido e tem vivido ao longo do tempo com Jesus Cristo, este livramento de Deus, este livramento que Deus tem dado à sua vida, até nas prisões, nas perseguições e até nas injúrias. E ele mostra-se um homem fraco,
não fraco na sua palavra, na palavra do Evangelho, mas fraco na sua própria capacidade. Para quê? Para que as pessoas pudessem notar a mudança, óbvio, a salvação sobre a vida dele, mas que também pudessem notar que Jesus estava a exercer uma influência total sobre a sua vida. Tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele vivia, vinha através do Jesus Cristo que ele tanto pregava e que hoje nós continuamos a pregar também. No versículo 2, nós vamos passar a ler, diz: à Igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Primeira parte do versículo, nós vemos que a Igreja de Coríntios, e ele fala que aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, esta é a primeira parte do versículo, e nós vemos que ele traz algo ao nosso ver, àquilo que nós temos como conhecimento de quem era este povo. Era um povo pecaminoso, cheio de vícios, era um povo que era difícil a ser exortado. Nós vemos ao longo das cartas, e nós vemos que Paulo tem esta ousadia de chamá-los santificados, chamados a serem santos. Parece uma contradição. Mas vamos ler em Gálatas 1:6, que diz assim: estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. O próprio Paulo está a chamar a atenção aos Gálatas deste desviar deste evangelho que eles já tinham ouvido, já o tinham aceite, já tinham crido em Jesus Cristo, e esta facilidade que eles estavam a ter em desviar-se do próprio Jesus, que, mais uma vez ele diz, vos chamou. Mais à frente, em Efésios 4:1, nós podemos ler assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Mais uma vez nós vemos a palavra chamado, o chamado de Deus no qual nós recebemos a Jesus Cristo e somos chamados para a santificação no próprio Jesus Cristo. Um bocadinho mais à frente, nós podemos ler em 1 de Pedro 2:1, e nós vamos ler até o versículo 9, e diz assim: portanto, deixando toda a maldade, todo o engano, fingimento, inveja e toda a difamação, desejai-o por leite espiritual como bebés recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação. Se é que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular. E como pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui nós vemos a explicação do tal chamado que Paulo tantas vezes menciona nas cartas que ele escreve às igrejas. Este chamado para nós sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anunciemos o quê? As grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o nosso chamado. Nós somos chamados para anunciar as grandezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida, nós devemos anunciá-las, nós devemos
defendê-las e nós devemos segui-las piamente, confiando totalmente em Jesus Cristo, porque Ele realmente traz a confiança em Deus, a total fidelidade ao nosso Deus. Nós vemos que nós somos chamados para ser pedras vivas, edificados como casa espiritual. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós somos edificados pelo próprio Deus para sermos estas casas do próprio Espírito que habita em cada um de nós. E nós vemos que somos chamados à santificação, somos chamados à mudança, somos chamados ao novo nascimento, mas nós iremos continuar a fazer e a cometer erros e a cometer pecados. A nossa diferença entre os pecadores do mundo é que nós nos arrependemos. E ao nos arrependermos, nós também temos esse temor de não querer voltar a repeti-los na nossa vida. Porquê? Porque sabemos que esses mesmos pecados que nós fazemos e cometemos foram esses pecados que mataram Jesus naquela cruz. E se realmente nós amarmos Jesus de todo o nosso coração, jamais queremos cometer os mesmos erros que mataram o nosso amado. Então Paulo traz esta lembrança, que eles eram chamados para serem santos. Eles eram chamados para fazer aquilo que Deus tinha anunciado que eles fizessem, para levar o Evangelho àqueles que ainda estavam perdidos. E nós vemos que não devemos escolher andar à procura de uma igreja perfeita que encha as nossas medidas, porque aquilo que é perfeito para nós não é aquilo que é perfeito para Deus, e nós sabemos que é impossível nós encontrarmos uma igreja totalmente perfeita. Mas nós devemos olhar para as pessoas como Deus olha para Cristo, olhando primeiro para Deus, para Jesus, o justo, e vendo que nas vidas desses pecadores redimidos há um justo que nos está a justificar a cada dia que passa e que nos está a aperfeiçoar com a sua palavra, também está-nos a aperfeiçoar com o seu amor. Enquanto nós aprendemos, enquanto nós nos desviamos do pecado e resistimos à tentação, nós somos aperfeiçoados por Jesus Cristo. Então é um processo na nossa vida. Eu não estou a falar e longe de mim fazer-vos pensar que podem pecar porque sabem que vão se arrepender e depois que Jesus vai vos perdoar. De certa forma, às vezes nós temos essa tendência de pensar que o nosso pecado irá ser perdoado, então eu posso pecar. Mas é pelo contrário, eu não estou a dizer isso, eu estou-vos a dizer que quando nós amamos, nós não queremos magoar a pessoa que amamos. Aliás, isso acontece várias vezes, mas nós fazemos de tudo para agradar a quem nós amamos. E se realmente nós amamos esse Senhor Jesus Cristo, este ser perfeito, justo, que suportou todas as dores, todo o pecado daquela cruz por cada um de nós, se realmente nós valorizarmos isso, nós sabemos que não devemos pecar, que devemos ser salvos para fazer as boas obras. Hebreus 10:10 diz assim: é nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. E no 14, um bocadinho mais à frente diz: pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então nós vemos que no Velho Testamento o sacerdote necessitava de fazer vários sacrifícios consoante os acontecimentos para que pudessem ser perdoados dos pecados. Mas jamais algum animal, algum cordeiro poderia realmente tirar o pecado do coração do homem. Mas Jesus Cristo foi feito sacrifício e doou o seu corpo, ele ofereceu o seu corpo e foi feito de uma vez por todas aquele que salva o ser humano, que salva o homem do pecado. Pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre e nós somos aperfeiçoados para sempre os que estão a ser santificados constantemente. Então nós precisamos desta santificação, não podemos viver um Evangelho como nós queremos, vandalizando o Evangelho, vandalizando as Escrituras, vandalizando a maneira como Deus quer que nós façamos. Às vezes temos esta tendência. Achamos por sermos livres que nós podemos fazer tudo o que queremos. Mas pelo contrário, por sermos livres, nós somos exatamente livres da nossa vontade, porque a nossa vontade é pecaminosa. E através da sua própria obra sacrificial na cruz, Jesus Cristo santifica aqueles que nele creem. Ele limpa-os e aperfeiçoa-os. Deus provê a santidade através do seu Filho. Nós somos
santificados, porque Jesus nos santificou naquela cruz, tomando o nosso lugar. Paulo declara que estes crentes de Coríntios são santos. Foi uma declaração feita à luz das Escrituras, não foi um bajular, não foi, olhem, vocês são santos, ou um incentivar. Não, Paulo estava a falar sobre a luz das Escrituras como nós lemos. Eles tinham sido chamados para ser santos e Paulo trazia à lembrança aquilo pelo qual eles deviam viver, aquilo pelo qual Deus tinha chamado para eles viverem, na santificação. A igreja de Corinto estava longe de ser santa e nós lemos as duas cartas e vemos que havia muitos problemas no sentido do termo da palavra santo, como esta palavra é utilizada. Eles eram mundanos e imorais, mas Paulo salienta que cada um deles que tinha verdadeiramente acreditado em Cristo Jesus foi salvo e foi tornado santo. Nós, como somos salvos, nós temos que ser santos, e se nós somos santos, nós temos que ser salvos. A nossa prática humana com esta santidade, com esta salvação, ela tem que ser alterada, ser renovada por uma nova natureza que o próprio Senhor Jesus nos chama a ter. Quase todos os erros doutrinários e morais são encontrados nas cartas de Coríntios e Paulo chama-os de santos. Eu continuo a bater nesta tecla. Paulo chama os coríntios de santos. Eles eram grandes pecadores, mas na posição em que estavam. Eles estavam nesta posição de pecadores. Mas o chamado de Deus para serem santos e puros, esse chamado era a verdadeira definição que Paulo estava a referir-se quando falava sobre os coríntios. Era este o chamado. Eles estavam errados, tinham errado, muitos deles até tinham compactuado com o pecado, mas havia exortação, há esperança, há mudança. Deus queria que eles entendessem, que fossem levados a este recordar do porquê deles serem chamados de igreja. Eles tinham sido chamados para levar o Evangelho a outros que não conhecessem e para fazer a vontade de Deus. Há uma grande diferença entre posição e prática. Eles estavam numa posição de serem chamados para ser santos, mas eles não estavam a praticá-la. Por isso é que Paulo teve que os exortar. Mas eles não deixaram de ser santos por naquele momento não estarem a praticar a santidade. Nós temos erros nas nossas vidas, precisamos de ser chamados à atenção. E precisamos ter um coração que aceita a repreensão, que aceita a exortação. Precisamos ser humildes, porque há alturas na nossa vida que os nossos olhos estão cegos. Pensamos que estamos a fazer tudo bem por causa da cultura, por causa de tudo o que está a passar à nossa volta, porque agora o pecado parece ser tão natural no mundo. Então, por causa disso, nós precisamos de ser relembrados do porquê de nós estarmos aqui. Deus vê-nos como justos porque Ele vê através do Filho o justo, Jesus Cristo. Se Deus olhasse para nós, sem que Ele olhasse primeiro para Jesus Cristo, nós não tínhamos justiça em nós. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos desta mudança. Nós não somos lavados, nós só somos lavados quando o sangue de Jesus está sobre nós, quando nós cremos nele. Ele tomou o nosso lugar e plantou em nós uma natureza justa. Temos que entender essa verdade, porque se nós não conseguirmos entender esta verdade, de que não é pelas nossas obras, pela nossa força ou capacidade que nós conseguimos chegar a Cristo Jesus, mas pelo próprio Cristo Jesus que nos alcançou, nós somos levados a uma nova natureza, a uma natureza justa, a fazer aquilo que é justo, a fazer aquilo que é bom, agradável e a amar os outros e a amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não vamos parecer sempre cristãos, mas isso não faz de nós não cristãos. Como também um rei que não age como realeza não deixa de ser rei. Mas isto não pode ser um comodismo para a nossa vida. Nós precisamos de entender que estamos errados e precisamos de mudar. Às vezes não vamos agir como um filho de nosso pai. Nós não vamos parecer-nos com o nosso pai, com a educação que ele nos deu, mas não é por causa disso que nós deixamos de ser filhos. Como o filho pródigo, ele não deixou de ser filho por ter pedido a herança do pai, por ter desejado a morte do pai. Ele foi perdoado quando ele se arrependeu e Deus chama-nos à santificação, ao arrependimento. Chama-nos à nossa verdadeira origem de sermos filhos. E Paulo ainda acrescenta neste versículo
na segunda parte deste versículo, e nós vamos passar a ler, que diz assim: com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo traz esta responsabilidade também, trazendo esta ligação espiritual à nossa vida com todos os que em todo o lugar, em todo o mundo, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso Senhor. Nós temos esta responsabilidade. Quando pecamos, nós pecamos também inseridos numa família que se chama Igreja. Por isso deverá trazer temor à nossa vida o facto de estarmos a pecar e de termos também outras pessoas que se esforçam e que tentam seguir os caminhos de Deus. Há uma desilusão muito grande, não só uma desilusão connosco e com Deus, mas também com os nossos irmãos. Por isso devemos ver aquilo que Paulo nos traz, a exortação. Devemos sentir no nosso coração esta responsabilidade de nos lembrarmos que fomos chamados para ser santificados, fomos chamados para falar o Evangelho, fomos chamados para ser povo exclusivo de Deus. O teu coração é de Deus, a tua mente é de Deus. E nós somos chamados a isso, a entregar-nos totalmente a Ele. Vamos terminar com uma oração. Se puderes, fecha os teus olhos. Obrigada, Deus, porque Tu nos chamaste, Senhor, como sacerdócio real, Senhor, como nação, Senhor, Tua, Pai, como separados, exclusivos Teus, Pai. E Te agradecemos, Pai, por podermos fazer parte da Tua família, deste Teu plano, Senhor, maravilhoso, fiel, Senhor, deste plano eterno, Senhor. Obrigada, Deus, por podermos fazer parte contigo, por podermos, Senhor, estar neste momento a orar, Deus. Sermos dignos de chegar diante de Ti com toda a confiança, Senhor. Mas, Senhor, acima de tudo, perdoa, Senhor, a nossa má conduta. Perdoa, Senhor, o nosso coração, que às vezes, Senhor, pesa com a exortação que levamos, Deus. E faz-nos alegres em Ti, Senhor, por Tu teres-nos escolhido e por haver exortação que nos traz à mudança, que nos traz verdadeiramente aquilo para o qual Tu nos chamaste, Deus. Senhor, Te agradecemos por todas as coisas, Pai, e faz nós, Deus, esta nação, Senhor, esta igreja, Senhor, que obedece, Senhor, às Tuas Escrituras e, Senhor, não entre em apostasia por causa das circunstâncias ou por causa de palavras que até, Senhor, massagem o nosso ego, mas que nós, Senhor, sejamos completos contigo, Senhor. Mesmo na vida, Senhor, ou na morte, Pai, que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, agradecidos por todas as coisas que Tu tens feito sobre a nossa vida, por teres resgatado, Senhor, a nossa vida do inferno, Pai. Eu Te agradeço por cada um, Senhor, e Te agradeço também pela minha vida, Deus, a vida da minha família, da nossa igreja, Senhor, da Igreja de Cristo, Senhor. E, Pai, faz nós, Pai, essas pessoas que perseveram, Senhor, no caminho e que não se desviam, Senhor. E mesmo que haja esse desvio, nós possamos ter a humildade, Senhor, de nos arrepender e, Senhor, de olhar para Ti, Senhor, como aquele que é, Senhor, o melhor desta terra, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigada por teres estado este bocadinho a ouvir a palavra de Deus. Eu espero que a palavra ela possa trazer ao teu coração a esperança de que se tu realmente és chamado, está na altura de te arrependeres e voltares para os braços do Pai, porque foi para isso que Ele te chamou, para tu fazeres a vontade dEle, para tu exerceres o Evangelho sobre a tua vida, para que também outras vidas possam receber Jesus Cristo, a salvação. Um beijinho para cada um de vocês e encontramos-nos às 10 da manhã na igreja, dia 1. Nós sabemos que é o dia do trabalhador e também o dia da mãe. O nosso pastor faz anos, por isso aparece para podermos também estar juntos, cultuando a Jesus Cristo e festejando este dia tão especial e também o dia da mãe. Por isso convida a tua mãe, traz alguma mulher, alguma pessoa. Estas alturas é sempre uma altura boa para trazermos alguém para ouvir a palavra de Deus. Por isso, muito obrigado e tchau!